Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse canal é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar seu like, seu dislike, se inscrever no canal, dizer aí o que você está achando dos vídeos, chamar outras pessoas para participar dessa doideira aqui que a gente está fazendo juntos aí, colocar os comentários, complementar os vídeos aí com as ideias de vocês. E hoje no Eu Recomendo Cinema, Amazon Prime, o filme Adeus Professor, ou Richard Says Goodbye, com o Johnny Depp. O filme é de 2019, tá no finalzinho de 2019, ele saiu 7 de novembro de 2019. O diretor é o Wayne Roberts, tem o Johnny Depp, a Zoe Deutsch, a Rosemary DeWitt, a Condessa Young, tem um outro ator lá que é legal, eu não lembro o nome dele agora, que é o amigo dele, o melhor amigo dele. Qual que é a história? É uma história meio batida, assim, quem me recomendou, eu já tava para assistir, mas a Thaís Muniz me mandou uma mensagem, falou: Roder, eu assisti esse filme meio despretensiosamente e gostei demais dele, assim, e realmente o filme é muito legal. Ele é muito bem feito, ele tem uma fotografia muito legal. O lugar onde ele dá aula, ele é o Johnny Depp, ele é um professor universitário, né, numa faculdade, assim, num lugar muito bonito. Ele é um professor de escrita e literatura, assim. É interessante como eles adoram o professor de literatura nessas faculdades, né. O Mais Estranho do que a Realidade também é um filme que eu quero fazer um comentário dele muito legal, que é um filme que eu gosto muito, Stranger Than Fiction, é mais estranho do que a ficção. E o Johnny Depp, ele dá aula nessa escola, que é muito, muito bonita, assim. Então o filme é muito bem feito, tem uma trilha sonora legal. Ele é um pouco clichê, tá? Por quê? Então vamos lá na história. Ele descobre que ele tem um câncer terminal, né? E ele tem no máximo 2 anos de vida se ele fizer o tratamento. E ele decide meter o louco. Ele não vai contar para ninguém que ele tá morrendo, né? Ele tá muito mal. Ele é um cara que viveu a vida toda assim. Você percebe que ele foi um cara que viveu pro trabalho, pro estudo, um cara meio que ele se reprimiu no sentido de curtir as coisas, de fazer as coisas que ele tinha vontade, de experimentar coisas novas, meio preocupado com o que os outros iam pensar, o padrão de todos nós, né? Às vezes a gente toca a vida da gente em função do que os outros vão pensar da gente, e a gente acaba não curtindo a vida como deveria, né? Então, assim, o que acontece? Ele está num relacionamento falido, a mulher dele sai com o diretor da universidade. A mulher dele é uma artista plástica que faz uns bagulhos assim, muito louco, umas coisas fálicas assim, né? E esse diretor da universidade tá bancando, né, comprando a obra dela e tudo mais, né? Eles moram é muito comum isso, né? Quem assistiu Teoria de Tudo, aparece muito bem essa relação do professor morar no espaço da universidade, tem umas casas legais, uma condição bem interessante. E a mulher dele tem sérios problemas com a filha, e presta atenção que isso vai ser uma coisa interessante. A filha dele apresenta uma namorada, né? A mãe não aceita muito isso, ele leva numa boa, ele fica preocupado se a menina gosta dela, se a menina trata bem, ele não esquenta a cabeça com isso. E assim que, logo no comecinho do filme, o filme começa com ele tendo essa notícia que esse personagem do Johnny Depp, o Richard, ele tem de 6 meses de vida a 1 ano. Então ele decide não fazer o tratamento, né? E fazer tudo aquilo que ele teve vontade. Então ele começa o semestre dele. Ele já entra na sala de aula e fala assim: ó, quem tá afim de fazer alguma coisa, tá afim de estudar de verdade, fica aqui. Quem não tá afim vai embora, eu vou dar a nota. Quem tá contente com o C? Os alunos falam:
deixo o nome de vocês e vai embora. E aí fica um grupo de alunos, né? Ele começa a fazer aulas extremamente experimentais com esses alunos, coisa que ele não tinha feito antes. Na verdade, a intenção dele é conseguir uma licença remunerada para ele poder curtir esses últimos tempos, né? E ele começa a fazer uma série de experiências muito loucas, assim, as aulas dele, ele começa a usar de uma sensibilidade que ele nunca teve antes, e ele começa a gostar disso, ele começa a se sentir vivo. Só que ele tá muito mal, né? Você vai ter uma aluna que você vai perceber que claramente vai se apaixonar por ele, ela vai achar estranho aquele momento. Tem uma aluna lá que é uma aluna chata pra caramba, assim. Sabe aquele aluno que quer ser o primeiro da classe, que faz a lição, que você acha que ele é o mais legal de todos e ele acaba sendo chato. E é legal, ele dá uns coices nessa menina assim que ajuda pra caramba. Então é muito interessante. Esse amigo dele, aí ele vai passar mal, né? Ele começa a beber bastante, usar remédio, usar droga, começa a fazer coisas que ele nunca tinha feito. Eu não vou falar para não dar spoiler, assim, mas ele começa a experimentar coisas que ele nunca imaginou na vida dele, assim. E esse processo vai se desenrolando. Então é um filme clássico nesse sentido. Vai ter, e aí no final, né, ele vai participar de um evento lá da universidade e tal, e ele vai acabar metendo o louco, falando tudo que ele tinha vontade de falar, né? As pessoas vão descobrir que ele tá com esse câncer terminal, que ele tá para morrer e não tem mais o que ser feito, né? E vai ter os desdobramentos lá. Por que eu tô comentando esse filme além do eu recomendo? Ele é legal, vale a pena. É aquele filme que não vai ser demais você ter assistido, tá? Eu acho que ele não vai mudar. Tem filmes nesse sentido, como Ensina-me a Viver, por exemplo, que são muito mais interessantes e bem feitos e mais bem amarrados nesse sentido. Mas esse filme ele é muito gostoso de assistir. Ele tem 1h30, assim, é rapidinho. O Johnny Depp tá naquela atuação dele, assim, entre o Johnny Depp e um levemente bizarro dele, então, mas você compra o personagem dele, tá? Você sente uma veracidade no filme, assim. Mas o que chama muito a atenção? Então, e aí o filme termina com ele indo embora, né? Até o final ele tem uma coisa. Opa, bati no microfone. Ele tem uma coisa meio enigmática, assim, porque tem duas estradas, então ele sai com o carro, ele tem um cachorro lá, que ele deixa o cachorro ir embora e tal. E ele sai com o carro e ele termina numa estrada que tem uma bifurcação, assim, em 90 graus, direita ou esquerda, e uma plantação assim na frente. E ele segue em frente, ele vai pela plantação e você vê que ele vai rumar para o desconhecido para viver o que ele não tinha vivido até hoje. E aí, quando terminam os créditos do filme, você vai ver que o filme foi dedicado para a mãe dele. E aí eu fiz uma pesquisa, porque o filme me incomodou muito. Sabe quando você fica com aquela coisa assim? Parece que tem alguma coisa, tem uma mensagem ali específica. Eu fiquei com essa sensação. E eu tenho esse hábito de assistir os créditos até o final, para ver quem fez trilha sonora, curiosidades, tal, sempre se alguém participou, tal. E o final tem 2 dedicatórias de pessoas que faleceram e uma delas é para a mãe dele. E aí eu fui dar uma pesquisada na história da relação. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha aí. E aí eu fui dar uma pesquisada e a mãe dele tinha falecido no ano anterior, em 2018, de câncer, e era a situação do filme. E ele tinha uma relação muito complicada com a mãe dele nesse sentido. O pai do Johnny Depp foi embora quando ele era jovem ainda, e ela que cuidou dele, né? E eles tiveram uma vida difícil, eles tiveram, até criou uma grande polêmica, assim, no memorial da mãe dele, né? Que o americano tem esse negócio, o enterro leva alguns dias e aí você faz um memorial, você dá declarações e tudo mais. E o que aconteceu? Ele fez uma declaração que ficou polêmica, assim, que ele criticou a mãe dele, né?
Que a mãe dele foi uma pessoa que ele a amava, mas ele tinha uma relação muito complicada com ela. Que ela batia nele, que quando ela chegava ele fazia massagear os pés. E o primeiro dinheiro que ele ganhou, assim, um grande volume de dinheiro, ele comprou uma casa para ela, ele deu um conforto para ela. Então no filme, a relação da mãe e da filha difícil é a relação dele com ela. Tanto que uma das coisas que o personagem dele, o Richard, tenta fazer é fazer com que as duas se entendam. E ele conversa com a menina, fala, ó, entenda a sua mãe, ajude a sua mãe. A menina vai ser traída no filme, ele vai dar um apoio para ela. É muito tocante o filme, você acaba comprando esses personagens assim. E o amigo dele tem uma cena na igreja que o amigo dele o leva para um grupo de apoio, né, de pessoas que estão morrendo de câncer, e aí ele fala, aquilo não funciona para ele não quer desmerecer as pessoas, mas ele não quer fazer aquilo. E tem uma cena dele com esse amigo dele na igreja, que ele dá uma grande angular assim, a lá Stanley Kubrick, que o amigo dele o abraça e começa a chorar, e assim, ele vê o amigo dele acaba externando todo o luto que ele não sente durante o filme. O modo como ele encara essa morte que vai vir logo, ele não tem tempo de sentir tristeza. Ele precisa fazer as coisas que ele não fez durante a vida dele. E a gente nunca sabe quando é tarde demais. A gente nunca sabe o que ficou não dito e o que precisava ser feito ainda, né? E ele vai mostrar essa necessidade. E vai ter essa relação com a que ele teve com a mãe dele e que também ficou uma situação muito mal resolvida, assim. Então, eu recomendo a Amazon, Adeus Professor, em inglês, Goodbye Richard. E aí, esse filme tem muito essa coisa da infelicidade, de você se conformar com as coisas, ou se conformar com algumas coisas que a vida te coloca, e você acabar não aproveitando essa vida, não aproveitando as coisas. E esse poema aqui eu fiz nesse sentido antes do filme, né? Esse poema deve ser de 2014, 2013, e ele chama O Direito de Ser Infeliz. Todos possuem direito de contínua e incessantemente procurarem a infelicidade nos lugares mais imperceptíveis, e com isso alimentarem o seu desejo masoquista de acharem culpados previamente condenados, a responderem e aplacarem a sua inabilidade interior de quem não nasceu para desfrutar dos árduos milagres da felicidade, esculpido nas pequenas coisas do cotidiano, de uma sobrevivência impossível de ser correspondida na escolha de caminhos opostos. Como a gente tem perto, a gente convive pessoas que não podem ser felizes, que não nasceram para ser felizes, que não se permitem ser felizes. E às vezes você precisa de um momento desesperado para tentar buscar esse tempo perdido, assim, né? Que é o que ele acaba fazendo, e é um modo de como ele responde essa relação que ele teve com a mãe dele, ou a não relação também que ele teve com a mãe dele. Grande abraço, diz aí o que você achou do vídeo, do filme, se você assistiu o filme, o que você acha do Johnny Depp. Tem gente que tá brava com o Johnny Depp, cancelando o Johnny Depp. Ele deu umas pisadas na bola, né? Ele não ajudou assim. Mas fala aí, né? Se você já viveu uma situação dessa, você deu uma mudada na sua vida para poder ir atrás do tempo perdido, né? Deixa o like, o dislike, se inscreva no canal, acione o sininho e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.